Oi, gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que ótimos. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Amanda, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E neste ano, 2021, eu tive o prazer, pois é, ó, olha que vitória, que coisa a ser comemorada. Quando você consegue olhar para esse ano, 2021, e encontrar uma coisa boa que te aconteceu. Pois é, faz aí esse exercício, porque não tá um ano fácil, né, gente? Ser brasileiro em 2021 não está sendo fácil. Mas enfim, nesse ano, 2021, eu tive o prazer de encontrar uma nova autora favorita. E eu vou falar um pouco sobre ela e sobre os seus livros aqui nesse vídeo. Como vocês viram aí, eu estou falando de Sally Rooney, autora de Conversas entre Amigos, publicado em 2017, autora também de Pessoas Normais, que foi publicado em 2018. Eu li esses dois livros no início desse ano e até o momento esses são os únicos livros publicados por ela. Mas ela tem um lançamento previsto para setembro desse ano, 2021, isso mesmo. Já tem capa, já tem título, já tem sinopse, eu anotei aqui para não me esquecer. Se chama Beautiful World, Where Are You? O lançamento está previsto para setembro lá fora, né? Aqui no Brasil eu não sei quando chega, mas eu espero que não demore. Eu vou falar um pouquinho então sobre a autora. A Sally Rooney é uma autora bastante jovem, ela nasceu em 1991, mais precisamente no dia 20 de fevereiro de 1991, na Irlanda. Ela tem atualmente 30 anos. Ela se formou em letras pela Trinity College em Dublin e tem mestrado em literatura americana. E na época da faculdade, ela foi campeã universitária do corpo de debates. Para gravar esse vídeo, eu assisti algumas entrevistas dela e ela fala muito bem, sabe? É bom ouvir ela falar, assim, ela fala com fluidez, com naturalidade sobre os assuntos, enfim, eu não sei se é porque eu sou uma pessoa suspeita, porque gosto muito da autora, mas eu achei muito prazeroso assistir e ouvir as entrevistas dela. Em abril de 2020, ela deu uma entrevista para o The Guardian, e nessa entrevista ela falou de diversos livros. Não foi uma entrevista focada nos livros dela, mas sim uma entrevista muito interessante, assim, para conhecer a Sally Rooney, leitora. Quais são os livros que ela leu, que ela gosta, que ela recomenda, que ela gostaria de ter escrito. E eu vou contar para vocês algumas das respostas que ela deu nessa entrevista, porque eu sei, né? Nós aqui, leitores, a gente gosta de saber dessas coisas. O que os autores leem, o que eles gostam, não gostam, enfim. Então vamos lá. Uma das perguntas que foi feita a ela foi a seguinte: qual o livro que teve maior influência na sua escrita? Então, um autor ou autora que tenha a influenciado, né, que a tenha influenciado. E ela responde Franny and Zooey, do Salinger, que é o mesmo autor de O Apanhador no Campo de Centeio, é um dos meus livros favoritos, mas até então esse é o único livro dele que eu li, O Apanhador. Franny and Zooey, apesar de ter, não li ainda. E ela fala que talvez eu tenha relido ele demais na minha juventude. Foi perguntada a Sally também o livro que mudou a sua vida. E ela respondeu o seguinte: acho que todos os meus livros favoritos mudaram minha vida de uma maneira ou de outra. E esse é o tipo de resposta que a gente se identifica, né? É bem raro um leitor que consegue elencar o seu único livro favorito. Eu não tenho apenas um livro favorito. Quando alguém me pergunta isso, eu quero sair correndo. Eu tenho alguns livros favoritos, vários que me marcaram em diferentes momentos da minha vida. Só que ela cita um livro que ela tinha lido no ano anterior, né? No caso, então, em 2019. Ela cita o livro O Reino, vou saber pronunciar, é um autor francês, né? Não falo francês. E esse é um autor que eu já tinha ouvido falar, mas assim, não sei basicamente nada sobre o trabalho do Emmanuel enquanto escritor, mas confesso que já adicionei esse livro O Reino na minha lista ali de desejados da Amazon, porque eu fiquei curiosa para ler. E ela fala o seguinte sobre esse livro: me levou a um caminho de leitura e pensamento no qual eu não tenho certeza se teria me aventurado de outra maneira. Perguntaram também para ela um livro que ela gostaria de ter escrito. E olha o que ela diz: não costumo desejar ter escrito livros de outras pessoas. Seria divertido de ser um leitor. Eu gostaria de escrever algo tão bom quanto Ulisses, do James Joyce. Mas acho que não queria ter escrito o próprio Ulisses, não. Achei interessante essa resposta, né? Porque eu acho que também jamais pessoas diferentes escreveriam um mesmo livro. Ainda que se você pegar uma ideia e dar para pessoas diferentes, olha, eu quero que vocês escrevam uma história sobre isso, com tantos personagens,
tem que acontecer isso em determinado momento da história. Ainda assim, essas histórias, a gente teria histórias diferentes, não teríamos histórias iguais. Eu gostei da resposta dela, foi algo que me fez pensar. Como você pode desejar escrever um livro que outra pessoa escreveu se você é uma pessoa diferente daquela que escreveu? Então você não conseguiria escrever aquele livro. Enfim, perguntaram também um livro que ela tem vergonha de ainda não ter lido. E ela disse que sim, eu não tenho vergonha de não ter lido Guerra e Paz de Tolstói ou Crime e Castigo de Dostoiévski, mas provavelmente me sentirei um pouco mais satisfeita depois de lê-los, o que espero que seja em breve. Toca aqui porque estamos juntos, Sally Rooney. Eu também ainda não li Guerra e Paz, nem Crime e Castigo, apesar de já ter os dois aqui e querer muito ler esses dois russos aí. Foram feitas várias outras perguntas para ela aí no mundo da literatura. Vou deixar essa entrevista linkada aqui na descrição para que vocês possam depois dar uma olhada com calma. Sobre os livros da Sally Rooney, eu não li na ordem de publicação. Eu acabei lendo, assim, pelo mais recente, né? Eu comecei pelo segundo publicado dela. Então, eu li primeiro Pessoas Normais e gostei muito, por ter gostado muito, eu falei, não, vou ler o primeiro livro dela também. E aí li o Conversas Entre Amigos. Ambos ótimos e ambos muito parecidos, assim. Ela tem uma escrita muito característica. Tem até umas cenas parecidas nos livros. A construção dos personagens, a forma que ela conduz a história, assim, as histórias são diferentes, mas a narrativa, sabe, o jeito de conduzir é bem semelhante. Então, se você não gosta de um, é provável que você não goste do outro. Se você gosta de um, é provável que você goste do outro. O Conversas Entre Amigos é focado na história da Frances e da Bobby. Elas se conhecem, assim, jovens. Durante um momento, elas se relacionam, elas têm um envolvimento amoroso. Depois esse relacionamento amoroso termina, mas elas continuam amigas. Mais que amigas, elas se tornam, mais que amigas, friends, elas tornam melhores amigas, elas são muito próximas, aquele tipo de amizade assim, que você vê uma pessoa e não vê a outra por perto e você estranha. A Frances escreve poesia e vez ou outra as duas se apresentam, eu esqueci o nome, mas é sarau, não sei se seria sarau não. Enfim, às vezes as duas leem, né, para outras pessoas, elas se apresentam ali, lendo as poesias da Frances para um público ali interessado. E nessas apresentações elas conhecem uma fotógrafa muito famosa, bem-sucedida, que é casada, e ela tem interesse em escrever um pouco sobre essas amigas, né? Onde a Frances escreve poesia e as duas juntas declamam essas poesias para outras pessoas. Com isso elas se aproximam. E aí começa umas coisas, como eu poderia dizer. Um adultério ali, uma infidelidade ali, sim, vai rolar. Mas não é um livro sobre isso, não é um livro sobre traição e etc. Por mais que isso aconteça, sim, na história, mas é um livro sobre relações humanas, assim como pessoas normais é. Tanto que a Sally Rooney, ela diz em uma entrevista que ela escreve sobre temas aparentemente banais, assim, ela não escreve sobre nada extraordinário, algo que só acontece para algumas pessoas, algo raro, algo difícil. Não, ela escreve sobre coisas cotidianas, que muitas vezes a gente tem como banais, mas a gente não deveria ter como banais, porque é a nossa vida. Isso aqui do dia a dia, os acontecimentos comuns, sabe, que todos nós compartilhamos, essas dificuldades de socializar, não sei, sentimentos conflituosos, enfim, é sobre isso. Os livros da Sally Rooney giram aí, nessas complexidades das relações humanas. O Pessoas Normais tem o foco na história da Marianne e do Connell, que se conhecem desde muito jovens, assim, desde a época da escola, e nós acompanhamos esses personagens até o fim da faculdade. São alguns anos aí com esses dois, que tem uma relação bastante complexa também. Quando eles começam a se envolver aí na época da escola, é um romance escondido, porque o Connell é aquele cara que se dá super bem com todo mundo, que todo mundo gosta, e a Marianne é aquela pessoa excluída na escola, que ninguém se dá muito bem. Quando eles vão para a faculdade, isso muda, e o Connell que se vê bastante deslocado, enquanto a Marianne se encontra ali naquele ambiente universitário. E eles têm idas e vindas ao longo desses anos. Tentam manter uma amizade, mantêm ali certo contato, mas uma hora eles estão bem juntos, assim, se relacionando amorosamente, outra hora não, já estão separados. E aí é um vai e volta sem fim. Falando assim pode parecer, nossa, muito bobo, muito comum, que chato, mas não é. Se você gostar da forma que a autora constrói os personagens, né, acaba sendo isso. Você tem que gostar da forma como ela conduz
a história dessas pessoas. É muito interessante como a Sally Rooney consegue colocar nos seus livros como as diferentes forças da sociedade agem sobre esses personagens que ela cria, sabe? Ela fala isso também numa entrevista. Essa força pode ser o capitalismo, o patriarcado, a questão das classes, que é muito presente, assim, presente, mas sutilmente, sabe? É isso que é interessante. Ela consegue moldar muito bem as forças da sociedade agindo sobre as pessoas e como essas mesmas forças têm impactos muito diferentes, dependendo de em qual classe você está inserida. Ela faz isso maravilhosamente e sutilmente. Você não vê que ela está escrevendo sobre isso, sabe? É quando você para pensar e analisar e refletir sobre os personagens, é que você percebe como é incrível essa perspicácia da autora, de colocar isso de forma tão natural na vida dos personagens. Sally Rooney, você tem toda a minha atenção, todo o meu amor. Tô muito ansiosa por esse livro dela que tá chegando em setembro. E fica aqui a minha forte indicação nesse vídeo para que leiam Sally Rooney, essa autora irlandesa jovem e muito talentosa. Se você já leu algum livro dela, me conta aqui nos comentários o que é que você achou, se gostou, se não gostou. Então, se ainda não leu, espero ter te deixado curioso ou curiosa para conhecer essa autora. Eu não mostrei nenhum livro porque eu li os dois em e-book. Inclusive, eu quero os livros físicos para reler. Quando eu gosto muito de um livro, eu preciso ter o livrinho, sabe? Ele precisa se materializar aqui, ó, nas minhas mãos. É o capitalismo agindo? Não sei, talvez seja. Eu vou deixar os links dos livros também aqui na descrição. Se você comprar com os meus links, você ajuda o canal, então muito obrigada. Espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem. E a gente se vê por aí, ou no próximo vídeo. Muitos beijos, se cuidem e tchau!